Bom, a ideia desse vídeo é demonstrar uma arquitetura voltada para a indústria 4.0, onde a gente vai mudar um pouco a stack de automação para que nós não tenhamos mais dados em silos nas fábricas e tenhamos a autonomia de poder ler e escrever informações de qualquer sistema, em qualquer lugar, a qualquer momento. Tá? Hoje, se nós olharmos a arquitetura convencional, nós temos os PLCs, Sistema SCADA, MES, ERP e Cloud. Então, dessa maneira, a arquitetura, qualquer informação que seja conectada no PLC, para chegar no ERP, vai ter que passar por todos os outros sistemas, o que pode fazer com que a gente tenha uma informação não tão coerente, ou às vezes não a informação verdadeira, tá? Até chegar lá em cima e descer até o PLC um comando, por exemplo. Então a ideia é que a gente crie um UNS, que significa Unified Namespace, onde nós vamos escrever os dados dentro desse sistema e ele vai poder disponibilizar as informações para qualquer um dos softwares a qualquer momento, da maneira que eles quiserem. Tá? Isso faz com que a partir desse momento nós tenhamos apenas uma fonte de informação, né? Single Source of Truth, uma única fonte de verdade. Né? E a gente organiza dentro desse UNS dessa maneira. Então você tem no Enterprise, Site, Area, Line e Cell. Existe uma norma de como fazer isso, que regulamenta como a gente vai escrever dessa maneira, mas em geral é isso que nós vamos fazer. Então nós vamos escrever os dados nessa organização. Tá? E aí, todos os sistemas eles não vão mais se conectar, mas na verdade eles vão conectar agora diretamente ao UNS. Tá? A gente vai utilizar o MQTT, pode fazer até um vídeo específico sobre o MQTT, por que usar o MQTT, mas em geral a gente vai usar o MQTT. Em alguns casos a gente utiliza o APCOA, mas é bem específico. De maneira geral nós vamos usar o MQTT para conectar ao UNS. E aí a gente consegue colocar sistemas que não são tão comuns de automação, como sistema de manutenção, sistema de warehouse. Só que a grande vantagem é que a partir desse momento, se o RP precisa saber quanto de matéria-prima existe dentro do warehouse, ele não precisa buscar lá no PLC a informação, ele vai buscar diretamente no sistema de warehouse, né, essa informação. Então, como exemplo, a gente pode conectar um CRM no sistema, que é um software de gerenciamento de vendas, e se um vendedor disser que vendeu uma quantidade muito grande de um determinado produto, o próprio ERP já vai saber que não tem matéria-prima e ele mesmo vai disparar para o supply chain a necessidade de compra de matéria-prima. Tá? Isso sem precisar passar pela escada de PLC, escada, MES e ERP. Tá? Qual que é o grande objetivo? É que todos os softwares conectados, a gente possa conectar o machine learning para que a gente possa otimizar realmente todo o nosso sistema. Então eu vou dar uma demonstração de como seria esse sistema. Eu vou pegar uma variável de uma fábrica para poder mostrar como é que seria esse caminho dos dados. Tá? Então eu usei aqui um script em Python só para poder simular as variáveis de uma fábrica, né, uma fábrica de cimento. Então, para que a gente possa ver a organização, eu peguei aqui o MQTT Explorer só para a gente poder ver. Então aqui nós temos, por exemplo, a matéria-prima, forno, utilidades. Então, se nós tivéssemos uma fábrica, essas aqui seriam as áreas, e cada área seria um PLC que estaria escrevendo suas informações de cada uma das suas células aqui dentro. Né? Então, para buscar esses dados de maneira coerente, nós utilizamos aqui o HiveMQ como broker. Tá? Então eu tenho aqui o broker que está recebendo todas aquelas informações. Uma vez que os dados estão dentro do broker, vou começar a usar agora um DataOps para que eu possa contextualizar essa informação e dividir ela conforme a necessidade de cada software que vai buscar ela. Então aqui nós estamos utilizando o HiByte, que é um DataOps de mercado. Então eu crio as conexões e dentro dessas conexões eu tenho os dados sendo escritos, recebendo os dados ou escrevendo os dados em algum lugar. Então eu tenho o MQTT, estou conectando lá com o HiByte, ou o HiveMQ, que é o broker, né? E aqui eu estou escrevendo no Ignition e no BigQuery. Então aqui, geralmente nós utilizamos o Ignition como plataforma SCADA e plataforma MES, né? Uma plataforma IIoT, então nós utilizamos o Ignition para fazer essas duas camadas e o BigQuery para guardar os dados quando necessário. Tá? Então a ideia não é falar sobre o software, mas depois que você recebe, você pode colocar condições, criar modelos, instâncias, e aí você cria os pipelines, que são como que a gente vai escrever
as informações de cada um dos softwares. Então eu tenho aqui um para o BigQuery e um para o Ignition. Então se eu vier aqui no meu MQTT Explorer, eu vou ver essa variável aqui, ó, forno temperatura. Então eu peguei essa variável de temperatura, estou recebendo ela dentro do meu broker, estou utilizando o HiByte para fazer a conexão com os dois sistemas. Então se eu vier dentro do Ignition, então eu tenho aqui 14.3, se eu olhar aqui 14.3, que seria o valor dessa temperatura. Então ela está saindo do PLC e o Ignition está consumindo ela direto, tá? E aí se eu rodar uma query aqui no meu Google Query, BigQuery, deixa eu colocar aqui como ele já deve ter mais de 50 aqui, vamos colocar. Então a ideia é que 78.54. Então aqui está o mesmo dado que está aqui, que é o mesmo dado que está dentro do Ignition. Então a ideia é que, de maneira geral, ao invés de você ter uma arquitetura que vai criar silos de cada área, às vezes você tem que criar banco de dados para ficar trocando informações entre os sistemas. Agora você tem um único sistema que recebe todos os dados e disponibiliza todos os dados para quem quiser. Tá? Essa aqui é uma apresentação geral, talvez eu faça alguns vídeos mais específicos sobre cada uma dessas informações, de cada uma dessas stacks, né? Mas qualquer dúvida, sugestão, só deixar aqui nos comentários e a gente vai conversando, tá bom? Agradeço a todos, até a próxima.